Primeiro, por que países desenvolvidos como, por exemplo, a Inglaterra, a Suécia, a Holanda e a Dinamarca ainda persistem no regime monárquico? Muito bem, Erivan. Bom, primeiro a gente tem que comentar que uma morte, seja de quem for, é um fato lamentável que a gente tem que... é uma perda inestimável, né? Não importa a estatura da pessoa, né? Então, agora, a morte da Rainha Elizabeth II faz a gente refletir, né, sobre essa questão, né? Como que um país desenvolvido como a Inglaterra, né, que cultiva ainda um regime monárquico, né? Porque, assim, a ideia da monarquia, né, em outros tempos até foi aceitável, né? Mas na modernidade, numa época em que um princípio elementar, uma conquista da modernidade, nós poderíamos atribuir a igualdade entre as pessoas, ou seja, todas as pessoas são iguais, né? Têm os mesmos méritos, né? E que na sociedade atual, na época moderna, né, a gente pode até distinguir alguém pela sua história, pelo seu esforço pessoal, né, pelas contribuições que a pessoa traz ao desenvolvimento da sociedade, da nação e tudo mais, né? E esse mérito não se deve ao fato de uma pessoa ter nascido em uma determinada família. Os princípios, os valores da modernidade não aceitam mais esse fato, pelo fato de alguém ter um sangue nobre, ter nascido numa família nobre, ela fica pelo resto da vida com poderes e garantias, né? Uma das grandes conquistas da democracia é justamente o fato de que quando se elege um governante que não atende às expectativas, você tem a possibilidade, através das eleições, de tirar aquela pessoa, né? Então, esse é um ganho da modernidade. Aí a gente se pergunta, né? Por que países desenvolvidos, né, mantém ainda regimes monárquicos, né? Tem um argumento que às vezes é repetido por aí, a gente ouve, porque isso dá estabilidade, dá desenvolvimento, as nações desenvolvidas, né, por exemplo, da Península Nórdica, né, como você citou aí, Noruega, Suécia, né, Holanda, ali nos Países Baixos e a própria Inglaterra, são países desenvolvidos. Esse argumento não se sustenta, porque, por outro lado, nós temos também monarquias africanas que exploram a miséria e são países subdesenvolvidos. Nós temos ditaduras monárquicas, como na Arábia Saudita, que são regimes deploráveis, né? Então, eu diria assim, olha, é insustentável que você mantenha regimes monárquicos nos tempos atuais. Não tem um argumento moralmente defensável, né, para justificar isso. Sem contar que é um regime caríssimo, né? É claro, tem toda uma simbologia, e depois nós podemos até discutir esse culto que as pessoas têm por ídolos, né? Essa necessidade que as pessoas têm de ídolos e tudo mais, né? Agora, por exemplo, se você pegar aí nas matérias que foram divulgadas durante essa semana por ocasião da morte da Rainha Elizabeth, foi mencionado o fato, por exemplo, qual é o custo que a sociedade britânica paga para manter a Rainha Elizabeth, para manter não a Rainha Elizabeth, para manter toda a estrutura em torno da família real, né? É em torno de 625 milhões por ano, né? Enquanto que muitos britânicos estão passando dificuldades, desempregados e tudo mais, né? Então a gente não encontra uma justificativa lógica, racional, para defender esse tipo de regime. É bom até a gente aproveitar esse momento aí no seu programa, né, aí da TV Centro-Sul de Picos, para a gente refletir sobre os próprios regimes, né? Eu lembro aqui o meu grande amigo, não vou deixar de citar ele, né, o Aristóteles, que ele falava sobre os regimes políticos, né, que existem 6 tipos de regimes, 3 legítimos e 3 ilegítimos, né? Então é um bom momento, quando a gente está falando de monarquia, a gente refletir sobre, existem
os regimes legítimos, que ele falava que é a democracia, a aristocracia, né, e a monarquia. Esses seriam os 3 regimes, vamos dizer, legítimos. Existem 3 outros regimes que ele colocavam como ilegítimos, que é a tirania, a oligarquia e a demagogia, né? E é interessante também a gente refletir um pouquinho, aproveitando esse momento, né, para a gente pensar um pouco mais além das meras notícias de jornais, para a gente refletir assim, né? O que seria um regime ideal, né? Então, é importante fazer uma distinção entre formas de governo e regimes de governo, ou seja, a maneira como o poder é organizado em uma nação e a maneira como o poder é exercido, né? Então é interessante a gente pensar, existem os regimes democráticos, existem os regimes ditatoriais, né? Existem os regimes demagógicos, populistas, né? Então acho que esse é um bom momento para a gente pensar, lembrando que lá na década de 90 nós tivemos aqui um plebiscito, né, para escolher as formas de governo, né? A gente teve que escolher entre o parlamentarismo, o presidencialismo, né? E muita gente, às vezes, e também a monarquia, lembra disso, né? Que lá naquela época do plebiscito nós tivemos que votar, que escolher entre uma dessas 3 formas, né? A monarquia, o presidencialismo e o parlamentarismo, né? Então, eu acho que é uma reflexão, agora que a gente está também vivendo aí épocas de eleição, é um momento para a gente pensar, né? Essas questões aí das formas de governo que são exercidas no mundo. Só para encerrar esse ponto que você levantou, hoje no mundo, eu estava dando uma olhada, né, 7% da população mundial ainda vive sob regimes monárquicos, né? Então, a gente pode até perguntar, né, por que tanta gente tem esse fascínio por reis, né, por rainhas, até mesmo nações avançadas, desenvolvidas, mas ainda cultivam esse tipo de governo, né?